Oi, Salvador, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a Juliana Rego Silva. A Juliana é psicanalista e psicóloga, pesquisadora do Núcleo Margens, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e é psicanalista no Projeto Nacional Clínicas do Testemunho. Inclusive, já tivemos aqui no programa, conversando sobre a Clínica do Testemunho. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todas e a todos. Gostaria de lembrar também aos nossos ouvintes que este programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos Centro da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Esse ano, 2017, estamos na etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar por e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 99600-2242 ou também uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Então, Juliana, vamos começar a nossa conversa hoje. Um tema muito importante hoje em dia para estar conversando. Então, conta para a gente primeiro, qual a sua formação e o que é que te instigou a pesquisar sobre essa temática da laicidade no Estado? Bom, então, eu sou psicóloga, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz também uma formação na Escola Brasileira de Psicanálise, atuo como psicanalista. E o meu mestrado realizei também na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de psicologia social, no Núcleo Margens. Na verdade, a minha pesquisa ela é intitulada Política, Poder e Sexualidade, uma análise sobre o Estatuto da Família, que é um projeto de lei de 2013, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a laicidade, ela veio quase que de forma inquestionável na minha pesquisa, porque falar hoje no Brasil, mais do que nunca, de poder, política e sexualidade, é falar sobre esse debate, do Estado laico, do papel da religião nas disputas, nas questões políticas, sociais. Então, esse tema ele veio junto com a minha temática de pesquisa, Então, vamos começar a falar de modo geral sobre esses termos, até para os ouvintes entenderem bem de que assunto que nós estamos falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a laicidade, e Estado laico. Legal. Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção, eu acho, entre laicidade e um Estado ateu, Há uma diferença nisso. Primeiro, a laicidade ela é um dispositivo que garante que o Estado não interfira na religião de modo a usá-la como uma coisa política. Ou seja, a laicidade ela faz uma separação entre o Estado e a religião. Não é como no ateísmo que o Estado não tem uma religião ou não aceita uma religião. A laicidade, muito pelo contrário, ela garante que todas as religiões possam existir. A laicidade é o princípio que garante a existência e, portanto, o respeito às diferenças de uma religião com outra, Então, dizer que um Estado é laico é dizer que o Estado garante a existência de todas as religiões, mas que a religião não vai se envolver em termos políticos desse Estado, ou seja, na política representativa, nas instituições públicas, nas decisões de governo. Então, ao mesmo tempo que um Estado laico ele garante a existência, ou seja, ele garante a segurança, garante o valor, a diferença, ele também separa isso, a religião, das suas ações, das suas práticas políticos representativas, O Brasil, em termos oficiais, ele se configura como um Estado laico.
que, por definição, então, seria a laicidade esse dispositivo político, à medida que ele organiza a sociedade, ou seja, a sociedade, as instituições, as escolas, os governos representativos, deveriam, em tese, estar separados desse aspecto moral religioso. E também é um dispositivo jurídico, à medida que as nossas leis, o nosso Supremo Tribunal Federal, todas as discussões de política representativa deveriam estar também separadas da religião. Isso é o que temos enquanto conceito, né? É importante você falar assim, para deixar claro para quem está nos ouvindo, né? A diferença, dizer que o Estado é laico não significa dizer que o Estado é ateu, né? Eu acho que é bem importante. Exatamente. Inclusive, para poder garantir a existência de todas as religiões, para que cada sujeito brasileiro possa praticar a sua fé e sua religião, é necessário um Estado laico, né? Como podemos perceber, e se podemos perceber, né? Acho que é a parte muito importante isso, a laicidade no Brasil nos dias atuais. Na verdade, como eu disse na pergunta anterior, em tese nós somos um Estado laico, né? Assim, na teoria. Mas como que a gente pode dizer isso se a nosso próprio direito, as nossas próprias leis, lá no início, quando foi fundado como colonização portuguesa, nós herdamos também o direito, né, na época europeu, que era canônico. Ou seja, o nosso direito, toda a nossa base jurídica foi baseado em princípios religiosos cristãos, né? Isso já é um questionamento. Não deveríamos ser laicos? Porque então temos um direito de base canônica, né? Isso quer dizer o quê? Que as decisões da Igreja Católica na época estavam diretamente relacionadas com as nossas leis, né? Com os nossos direitos. Hoje em dia, esse é um questionamento essencial para se fazer. À medida que a gente se questiona, será que estamos no Estado laico? Nós estamos questionando também a própria democracia. Porque democracia e laicidade são dois elementos que andam de mão dadas, né? Então, se você começa a questionar um, você automaticamente está questionando o outro. Quando você questiona, será que estamos num país democrático? Necessariamente estamos questionando, será que somos um país laico? Porque para poder haver a liberdade democrática, é preciso haver a liberdade religiosa e a separação do Estado em relação a isso. Então, acho que hoje esse questionamento ele é muito válido, principalmente no âmbito, né, político representativo, mas também no âmbito cultural, né? A gente tem várias pautas aí de direitos humanos, sexualidades, enfim, pautas, questões LGBTs, de mulheres, que estão constantemente em questão e levadas à prova por essa questão da laicidade, né? Juliana, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp do programa, como eu citei no começo, né, que as pessoas poderiam entrar em contato, que traz aqui, pergunta para você se você chegou a ler, estudou alguma coisa, se pode falar alguma coisa, caso não possa falar, daí a gente se compromete para o ouvinte a colocar no Facebook também a tua observação, tua reflexão sobre isso, né? Que no preâmbulo da Constituição Federal está escrito: promulgamos sob a proteção de Deus. Na última frase diz isso. Até foi postado aqui o trecho, né, que fala a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Você tem algo para falar sobre isso? Sim, é exatamente o que eu estava falando, né? É exatamente isso. Como que podemos dizer que o Brasil é um Estado laico se a nossa própria Constituição já traz consigo uma crença de um Deus específico, né? Porque a gente está falando aí de... nós não está falando de um Deus genérico, né? Um Deus que serve a todas as religiões, né? Então, a gente não está aí falando de uma pluralidade. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. O nosso direito, ele é pautado no direito canônico. Então, ele vem de um espectro religioso muito grande. E há um esforço por algumas partes ainda do setor, né, do legislativo, setores mais progressistas, em tentar trabalhar mais democraticamente essas questões, né, fazendo de fato uma separação conceitual e política de política e religião, né? Então, vamos falar agora, então, já continuando, sobre a atuação do Poder Legislativo, né? Como estão os projetos de lei?
Essa foi a parte que eu mais estudei no meu mestrado, né? Porque eu pesquisei sobre um projeto de lei, o Estatuto da Família, que está em trâmite ainda, né? Na casa, no nosso no poder representativo dos deputados federais, no caso, no Congresso Nacional. E hoje a gente tem essa questão atualizada da laicidade a partir do momento em que uma das maiores bancadas do Congresso Nacional é a Frente Parlamentar Evangélica, né? E isso é importante colocar, porque toda vez que a gente fizer uma crítica em relação à religião e política, em momento algum é uma crítica à religião como um conjunto de crenças, como algo que o sujeito tem para se apoiar na vida. Isso, inclusive, é democracia, né? É garantir que todos possam ter qualquer tipo de religião. Isso é básico, né? Ninguém faz a crítica à religião cristã específica, ou ao catolicismo, ou aos evangélicos, né? Que são várias vertentes diferentes. A questão não é questionar essa crença. A questão é colocar em evidência o uso da religião em termos políticos e estratégicos para o país. Então, quando você sobrepõe um valor democrático, colocando acima disso um valor moral de uma determinada religião, isso é inconstitucional, né? Hoje, temos no Legislativo uma grande... um terço do Legislativo hoje compõe a bancada evangélica, né? Que a gente pode chamar de Frente Parlamentar Evangélica. São 74 deputados federais. Até então, a princípio, não teria muito problema, porque as pessoas, de fato, se agrupam, né, entre pares. A questão é quando isso vira uma estratégia política organizada. Então, hoje... diria quase 100% das pautas de direitos humanos, de LGBTs, mulheres, são esmagadas, né, por questões morais vindas de cunho religiosos, né? Então, e de novo, não é novo isso, né? Não é algo que acontece agora. Agora tomou uma força, né? A gente tem, pelo menos desde 88, com a Constituição, com a reforma constituinte, a gente tem grupos religiosos ali, né, circulando e, enfim, tentando a sua parcela da democracia, né? Ocorre que dos últimos 8, 10 anos para cá, esse grupo se expandiu, e se expandiu não só no grupo em termos de política representativa, mas em termos nacionais, né? Assim, nas escolas, em diversas profissões. Hoje no Brasil, falar de gênero, falar de sexualidade, e olha a palavra que eu vou usar, é um pecado, né? E pecado, a palavra pecado cabe aonde? Cabe dentro da igreja, cabe dentro de uma crença. Quando a gente está falando de educação, quando a gente está falando de política, de democracia, de um país, né, de direitos humanos, não deveríamos utilizar esse tipo de pensamento, né? Porque, inclusive, nós somos muito prejudicados em coisas que vão contra as decisões da ONU, por exemplo, de discussão de gênero nas escolas, né? Então, hoje no Brasil, realmente essa questão é muito delicada e a gente está pagando aí uma série de dificuldades, né, para poder minimamente garantir a existência e a segurança de pessoas ou de hábitos que fogem a um determinado grupo religioso, né? Então, você falou no início do programa um pouquinho quando se apresentou da sua dissertação, né, que você estudou a fundo o Estatuto da Família, né? Uhum. Então, ainda sobre o legislativo, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é um Estatuto da Família. Em que etapa de tramitação hoje ele está? Bom, o Estatuto da Família, ele é um projeto de lei de 2013, né? O projeto 6583, que visa instituir para o governo brasileiro o que é família, né? Mesmo que na Constituição já temos essa parcela de definição, foi criado um projeto para que se defina a família e que a partir disso possa se garantir uma série de direitos e deveres para essa instituição familiar. Qual que é a questão desse projeto de lei? Não é a primeira vez que se tem um projeto de lei desse tipo, né? O primeiro foi em 1930, na época do Vargas, que foi extremamente problemático esse projeto de lei de 30, né? Era bem preconceituoso e tinha um viés meio mercadológico da família, de que a mulher ficaria em casa, o homem sairia para trabalhar, uma coisa bem, bem estranha, não foi aprovado na época. Em 2007, a gente teve pelo Sérgio Carneiro, um deputado na época do PT, que foi engavetado. Ele era um projeto de lei bem bacana, até porque o nome era Estatuto das Famílias, e não é qualquer coisa pensar um S aí nessa frase, né? Estatuto da Família e Estatuto das Famílias.
Porque já diz o caráter contemplativo, que na época esse projeto tinha. Ele entendia a família não só como um homem e uma mulher, mas como um arranjo de duas pessoas, né? Poderia ser, enfim, 2 homens, 2 mulheres, poderia ser um agrupamento entre, sei lá, um vô e um neto. Então ele era muito mais abrangente. Ele foi engavetado, não à toa, né? Houve bastante resistência por parte da bancada evangélica naquele momento. E aí, em 2013, o deputado Anderson Ferreira, né, do PR, que também é ligado à Frente Parlamentar Evangélica, lança então esse Estatuto da Família, sugerindo que para o Estado brasileiro, família, por definição, e isto está aberto, dá para botar no Google e procurar, por definição seria um homem e uma mulher. Isso é bastante problemático, né? Porque a gente tem hoje... Não é a realidade do Brasil essa, nem do mundo, né? A gente tem uma série... Eu garanto que cada pessoa que você conversar na rua conhece algum tipo de pessoa que tem uma família que não responde a essa regra. Ou não só pelas questões LGBTs, mas por outras questões, inclusive, né? Questões, assim, do tio que cria o sobrinho, ou enfim, várias questões que não caberiam nesse um homem e uma mulher com filhos, né? E, enfim, esse projeto ele é bem problemático. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Direitos da Família foi extremamente contra esse projeto de lei. Vários setores progressistas do país foram contra, né? Até porque ele é um projeto de lei homofóbico, né? Ele é preconceituoso, ele parte de uma violência normativa, ou seja, a violência que uma norma pode criar um sujeito. Quando você diz o que é ou não uma família, você exclui toda uma parcela da população, né? Então, atualmente, ele está sobre... Faltou uma instância de aprovação, ele já foi, na verdade, passou por 2 anos de discussão. Inclusive, o meu objeto de estudo foi o parecer favorável a esse projeto. Ou seja, não me interessa tanto o projeto de lei, mas quais são os discursos que configuravam uma verdade sobre a noção de família. O que foi dito para que essa verdade seja aprovada, né? E aí você vê todo tipo de absurdo, né? Assim, desde argumentos biológicos, de que, bom, se para um gameta, precisamos de um gameta masculino e feminino para reproduzir, logo precisamos de um homem e uma mulher para ser família. Isso é uma afronta intelectual a qualquer pessoa que vê uma televisão, que sabe que já pode hoje fertilização in vitro, né? Adoção, várias formas de se constituir família para além de um homem e uma mulher necessariamente, né? Então, ele ainda está à espera da aprovação e a gente está aí lutando para poder, enfim, levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis, né? Juliana, mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp sobre a ONU. O que a ONU traz sobre a família? Você chegou a ver alguma coisa? Sim, na verdade, assim, a gente tem não só a ONU como referência, mas, por exemplo, a gente tem o princípio de Yogyakarta, que é um princípio de direitos humanos utilizado mundialmente, né? Que preza justamente os valores democráticos da família, né? Então, quando você pensa hoje no mundo direitos humanos, você pensa em liberdade, você pensa em segurança, você pensa em garantia de direitos e, de algum modo, isso tudo é retirado de uma boa parcela da população caso esse estatuto seja aprovado, né? Então, agora vamos falar um pouquinho das escolas. Uhum. As escolas frente a essa laicidade e a esse estatuto da família, como é que tá isso? Essa é uma questão bem complicada, né? Hoje a palavra proibida no país, né? Os termos proibidos são gênero e sexualidade e é engraçado que o pessoal tem tanto medo disso, mas as pessoas não se questionam o que é isso, né? Assim, hoje as escolas e o ensino como um todo, talvez seja a área, assim como o legislativo, talvez seja a área que a gente pode mais questionar essa suposta laicidade, né? Porque quando, por exemplo, foi criado os planos de educação municipais e federais, né, e que houve, então, toda uma luta para retirada desses termos, né, para retirada do ensino sobre questões de diversidade sexual e gênero nas escolas, houve um grande temor, como se fosse haver, sei lá, eu realmente não entendo muito bem o que passa na cabeça das pessoas que não pensam que discutir é a melhor forma de se prevenir violências, né?
Então, por exemplo, hoje no Brasil, o Brasil é campeão em morte de travestis e transexuais no mundo. Somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Em 2013, veja, 4 anos atrás, a gente tinha um dado oficial do Grupo Gay Bahia que a cada 27 horas haveria uma morte no Brasil da população LGBT. A cada 27 horas em 2013. Sem dúvida alguma, esse número aumentou. Tá? Sem dúvida alguma, é possível procurar isso facilmente aí nos dados oficiais e extraoficiais, sobretudo, né? E por que eu tô falando isso? Porque qual que é a melhor forma de prevenir uma violência e garantir a igualdade e segurança das pessoas? É através da educação. Então, quando a gente fala, deputados da bancada evangélica ou outros setores religiosos querem impedir de se discutir sobre isso. Isso é besteira, porque já está se discutindo. No momento em que você fala, não se pode falar isso, você já está falando. E se não é a escola que vai fazer isso, é outro espaço. E sempre vai haver alguém falando disso. Porque falar de gênero e sexualidade é simplesmente falar de seres humanos. Assim, é uma bobagem pensar que é alguma coisa de outro mundo. Falar de sexualidade é falar o que é ser mulher, o que é ser homem, como se dá a violência contra a mulher, como é possível se constituir em pares hoje na sociedade com dados tão alarmantes de violência, né? E talvez a melhor estratégia educacional que a gente pode ter para garantir uma democracia e para garantir minimamente um Estado pautado nos direitos humanos é poder falar sobre isso, né? Então, assim, a toda época tem alguém que quer calar alguma coisa. E se quer calar é porque sabe do poder que isso tem. E quando a gente fala em discussão de gênero e sexualidade, o único poder que está aí colocado é o poder de existência. É o poder de vida. É o poder de se garantir uma segurança. Se garantir, pelo menos, a redução de uma discriminação, né? Que é tão grande hoje no país. Então, as escolas hoje, com os planos nacionais e municipais que proíbem falar disso, a grande maioria desse movimento, se não todo, sim, foi bancado por setores religiosos, né, de várias religiões, mas sobretudo de religiões cristãs. Isso é uma pena, né, porque isso vai criando, inclusive, um preconceito contra a religião. E eu acho isso horrível. Eu tenho uma religião, né, assim, eu acho que é direito de todo ser humano poder escolher ou não ter uma religião e, se escolher, poder praticá-la em segurança. Agora, quando em nome da sua religião você quer mudar todo um país ou todo um conjunto de regras e leis de um país, isso é complicado, porque daí isso não é nada democrático, né? O nosso grupo de pesquisa, EduSex, né, veio nessa linha que você diz. Nós trazemos, caminhando com a gente, Paulo Freire, né, que nos educamos uns aos outros por meio das relações, e acreditamos sim que todos nós, queiramos ou não, né, somos educados sexualmente. Só que nós somos educados sexualmente de uma maneira repressora, ou podemos ser educadas sexualmente de uma maneira emancipatória. Exatamente. Então, a gente levanta muito essa bandeira do respeito a essa diversidade humana, né? Essa riqueza que é essa diversidade. E a gente prima muito isso no nosso dia a dia, nas escolas também, né? Esse respeito a essa educação sexual emancipatória, que respeite o outro, né? Que não reproduza aquilo que escutamos sem pensar. Então, essa é a bandeira que o EduSex leva sempre no seu dia a dia. Isso é muito bom porque é garantir o princípio fundamental de que somos todos iguais perante a lei, né? Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, são inconstitucionais, né? Assim, então, é complicado quando você pensa garantir a existência, né? E lutar para o fim do preconceito, ou pelo menos pela redução do preconceito e da violência. Não é querer homogeneizar o país, assim. Isso é legal, porque várias pessoas que eu conversei nesses anos de pesquisa aí, que eu tive do Estatuto da Família, ninguém é obrigado a aceitar coisas. Você é, supostamente, numa democracia, obrigado a respeitar. Então, não é porque existem pessoas que se relacionam de outro modo, em termos amorosos, sexuais, enfim, você pode continuar não fazendo isso, né? Ou, enfim, não gostando, pode ficar na sua. Você não é... Agora, quando você passa a ser contra e discernir e distribuir um discurso de ódio, promover uma violência, ensinar o seu filho a ser preconceituoso e violência, essa é uma questão super preocupante para o nosso país, né? Então, você pode continuar com as suas crenças, né? Assim, religiosas ou pessoais, políticas. O que não dá para fazer é misturar isso em termos políticos representativos, né? Para um país tão grande e imenso quanto o Brasil. Isso mesmo.
Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a psicóloga Juliana Rego Silva. Juliana, depois da sua pesquisa, vamos falar um pouquinho das suas conclusões ali. Você acredita que o Brasil é um país laico? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque os dois princípios que garantiria ser um Estado laico a gente não cumpre, né? O primeiro, não somos laico enquanto um dispositivo político. Por quê? Porque temos uma supremacia religiosa em termos de política representativa, temos em vários espaços públicos a distribuição de dogmas religiosos, né, o incentivo a dogmas religiosos, temos inclusive a imposição de valores morais em setores públicos, temos perseguição aqui no estado de Santa Catarina, uma aluna foi questionar sobre isso, se não me engano em Chapecó, né, uma jovem foi questionar sobre não poder falar de gênero e de sexualidade, ela foi suspensa da escola, né? Isso não é Estado laico, isso não é democracia. Então, enquanto um dispositivo político, a laicidade não funciona no Brasil, e enquanto um dispositivo jurídico, muito menos, porque senão a gente não estaria precisando lutar tanto tempo para que projetos de leis tão descabíveis como esse do Estatuto da Família, ou mesmo outros, né, toda essa questão moral em torno do aborto em casos de estupro, né, ou de má formação do feto. Então, todo esse tipo de discussão que a gente está trabalhando, tantas perseguições aqui mesmo com a professora Marlene de Favre, né? E tantos outros nomes que eu poderia listar, não precisaria caso a gente de fato fosse um país democrático e laico. Então eu acho que não estamos vivendo num país laico. Não sei se algum dia vivemos, talvez em algum momento um pouco mais ou um pouco menos. E eu acho que quando a gente questiona isso da laicidade, automaticamente a gente está questionando a democracia. Né? Então, tenho minhas dúvidas se estamos de fato num país democrático e certamente não estamos num país laico. Agora, então, Juliana, vamos a um quadro do nosso programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou filme que oportunize às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre o que nós estávamos conversando até agora aqui no programa? Bom, interessante. Tem vários documentários no YouTube. Eu procurei algumas dicas que fossem mais acessíveis, assim, né? Então, assim, tudo isso que eu vou falar tá disponível na internet, né? Se você for colocar no YouTube, tem um documentário... No canal do Jean Willis tem muita coisa. Ele é um deputado federal realmente muito atuante nessa questão do Estado laico, né? E lá no canal tem um vídeo de 2013, justamente com esse nome, Laicidade no Brasil, e é muito interessante, né? É um documentário que questiona, lá em 2013, já essa atuação no legislativo de dogmas religiosos articulado com questões políticos representativas, né? Tem também algumas bibliografias online, né? Tem um livro que eu gosto muito chamado Estado Laico e Liberdades Democráticas. É um livro da Carla Batista e da Mônica Maia. Ele é um livro que está em PDF online, de fácil acesso. E, bom, vindo da área da psicologia, que é inclusive uma área bem atingida sobre essa não laicidade, né? A gente tem hoje aí a polêmica da cura gay, uma série de questões dos psicólogos cristãos que se intitulam assim e trazem as questões morais para a psicologia. A psicologia é laica, por definição, tá? Então, deveria ser, no caso, né? A gente tem um suporte que garante que seja, né? Agora, fazer acontecer é outra coisa. Mas, então, temos materiais que o Conselho Federal de Psicologia produz de altíssima qualidade, que trabalham com questões de laicidade, religião, direitos humanos e políticas públicas. E temos também muitos materiais no site do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, né? O CRP 12 aqui de Santa Catarina tem produzido bastante coisa legal. Então, são sites, assim, que estão disponíveis, são coisas fáceis. E também, se tiver alguém aqui ouvindo que deseja algum outro tipo de, enfim, informação ou quiser saber um pouco mais, é possível entrar em contato, né, pela rádio, e a gente pode conversar um pouco mais por e-mail depois. Então, obrigada pelas dicas, né, Juliana? Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e pedir para que você faça as considerações finais. Caso queira deixar também o seu e-mail aqui, poderia aproveitar esse espaço. Tá bem. Então, obrigada pelo convite, né? O meu e-mail é rsilva.juliana@gmail.com.
E as minhas considerações finais é para que a gente possa respirar um pouco mais e não ter medo de discutir, né? Porque hoje em dia o preconceito ele está muito anterior à ação, ele está nas ideias, né? E ele legitima ações de violência. Mas a gente pode evitar uma violência lá na ponta se a gente puder respirar, sentar e conversar. Porque muito do que a gente incomoda no outro, a gente tem que ver por que incomoda tanto, né? Já que tem a ver com a vida da outra pessoa, tem a ver com as práticas das outras pessoas, e sempre lembrar que as nossas vontades pessoais, elas não podem, numa democracia, estar acima de uma noção de população, né? Numa noção de bem-estar social. Então, eu posso ter uma religião, e eu tenho, o que não quer dizer que as minhas crenças religiosas devem se sobrepor às suas, por exemplo. A gente pode estar aqui hoje discutindo sobre um mesmo tema, sem colocar em questão o que você acredita como religião ou o que eu acredito. E isso é possível porque a gente entende que é assim que se faz um debate sincero, honesto e crítico, né? No mais, obrigada e é isso. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir esse programa e os programas que foram exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.